Evangelho de João, a partir do versículo 45. Aos que acharam, digam amém. Assim diz a palavra do Senhor. Felipe, João, capítulo 1, a partir do versículo 45, vai dizer: Felipe achou a Natanael e disse-lhe: acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então lhe perguntou Natanael: pode haver coisa boa vindo de Nazaré? Disse-lhe Filipe: então vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: porque te disse, te vi debaixo da figueira, você crê? Coisas maiores do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você pode dizer amém? Senta glorificando a Jesus. Para quem não entendeu, senta glorificando a Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de tecer minhas palavras nessa noite, eu quero lembrá-los aquilo que está escrito no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 13, onde vai dizer: ai daquele que assim diz o Senhor, sem que o Senhor não vos tenha dito nada. Eu menciono isso porque eu tenho no meu coração hoje a certeza que eu trago nessa noite uma revelação da parte de Deus. Então, que o ai de Deus caia sobre minha vida, se o que eu venho a trazer hoje aqui não seja algo de fato revelado dos céus para a nossa noite de hoje. Observe que o texto começa dizendo: e Filipe achou Natanael. Me ajuda a pregar a igreja. A gente só acha ou só é achado quem está sendo procurado. Se a Bíblia fala que Filipe achou a Natanael, é porque, de alguma forma, ou por alguma ocasião, Felipe estava à procura de Natanael. O que nos leva a entender que Natanael ou estava escondido em algum lugar, ou estava em um lugar em que não se conseguia enxergá-lo. E o texto que lemos começa dizendo que Filipe encontrou a Natanael.
Então Filipe estava à procura desse homem chamado Natanael. E quando Filipe encontra Natanael, a Bíblia vai dizer que ele fala: Natanael, eu encontrei aquele a quem o profeta Moisés profetizou, dizendo que viria sobre nós o tempo da revelação do Filho de Deus. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Aquilo que trazia a notícia era: eu preciso encontrar Natanael para dizer a ele o que eu vi. Eu preciso encontrar Natanael para lhe dizer que aquilo que o profeta Moisés, também o profeta Miqueias profetizou, eu encontrei. O Messias, o prometido de Deus, eu encontrei. Eu achei aquele a quem Moisés profetizou. O primeiro detalhe que eu preciso dizer aos irmãos é que Natanael não era o nome de Natanael. Natanael era um apelido de um homem chamado Bartolomeu. O nome oficial de Natanael era Bartolomeu. Há quem diga o filho de Ptolomeu, ou Ptolomeu Júnior, ou Ptolomeu filho. A palavra Bar é um prefixo do hebraico, que significa filho de, ou seja, Bartolomeu quer traduzir para nós como filho de Ptolomeu, como Bartimeu quer dizer filho de Timeu, como Barnabé quer dizer filho de Nabé. A palavra Bar encontra-se no hebraico como um prefixo, cuja a relação é relacionada ao nome do pai. Diferente de Bartimeu, que não era o nome de fato dele, não sabemos qual era o nome original daquele rapaz que foi curado da cegueira. Bartolomeu era o nome original de Natanael. Agora, por que é que esse nome foi alterado? Natanael, ele era um nome criado, porque ele não podia naquele momento dizer: o meu nome é Bartolomeu. E eu vou te explicar isso já já. Por que é que ele não podia utilizar o seu nome de nascimento? Por que é que ele não poderia utilizar o seu nome de registro? Eu quero antecipar aos irmãos que, se ele fosse encontrado em seu nome de nascimento, ele certamente seria perseguido, posteriormente ele seria preso e em sequência seria morto. O que foi que Bartolomeu fez a ponto de não poder ser revelado o seu nome? Ele ter que criar um nome fictício. Ele, para que se mantivesse vivo, precisou esconder a sua nomenclatura original. Não pôde ser revelado quem ele era. Ele vivia em cima de um personagem. Ele era um personagem com o nome Natanael. Só que o seu nome
de batismo era Bartolomeu. Por que, pastor Felipe, ele precisou esconder o seu nome? Mateus capítulo 2, abre comigo, por favor, Igreja do Avivamento. Você de casa que nos acompanha, pega a tua Bíblia também, abre no Evangelho de Mateus capítulo 2. Irmão Davi Porto, Cristina Gomes, Jazinete Porto, Elisângela Nunes, Suzana Castro, Carla Pires, muitas pessoas participando da nossa transmissão de culto. Mateus capítulo de número 2, aos que acharam, digam comigo, amém. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém, e reunindo todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntavam-lhes onde havia de nascer o Cristo. Respondeu-lhe eles: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. O que é que o profeta diz? E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de aparecer e apacentar o povo de Israel. Então Herodes secretamente chama os reis magos e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disseram-lhes: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, digam para mim, para que eu também vá e o adore. Pula, por favor, para o versículo de número 16. Então Herodes, presta atenção nesse versículo. Então Herodes, vendo que fora iludido pelos reis magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que haviam em Belém, e em todos os seus arredores, segundo o tempo que com precisão inquirira dos magos. Diga amém mais uma vez. O ano é o ano 0, o último ano do período interbíblico, que durou por 400 anos. É chegada ao fim a era dos profetas, com Malaquias, então se encerra. Malaquias, dentre eles do Antigo Testamento, é o último dos profetas. E a palavra que Malaquias tem sobre a sua boca é: organizai-vos, aquietai-vos e preparai-vos, pois ainda virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Depois desse período, acontece na terra um tempo de silêncio, que é chamado de período interbíblico. Esse período corresponde ao tempo em que não há a presença de Deus falando com o homem. Porque o Antigo Testamento, ele é a revelação de Deus, levantando profetas para falar com o seu povo. Então Deus não estava mais levantando homens
para falar através deles ao seu povo. O tempo dos profetas estava silenciando-se. Também não houve o momento da presença do Espírito Santo. O Consolador, ele só veio habitar entre nós após a ascensão de Jesus aos céus. Então, como Jesus não houvera nascido, não havia presença de Deus e também não havia a presença do Espírito Santo. É o tempo do silêncio do céu sobre a terra. No último ano desse período, o qual chamamos de interbíblico, o ano 0, surge a profecia do profeta Miqueias, também revelada, Miqueias capítulo 5, versículo 2, também revelada no livro do Êxodo, com Moisés, aonde dizia: Tu, Belém, terra de Judá, de modo algum é a menor dentre as cidades de Judá, porque de ti, Belém, sairá aquele que apacentará, o pastor de Israel. Esse texto aflora no ano 0, é o marco 0. O mundo começa a flutuar informações acerca da vinda de Cristo de maneira preponderante. A terra começa a entender que está nascendo aquele que viria para redimir a humanidade dos seus pecados. E então 3 reis do Oriente visualizam no céu uma estrela, a qual significa e simboliza: o Messias está chegando. Esses 3 reis, a partir de então, decidem ir em caminho atrás dessa luz, dessa estrela, e chegam em Jerusalém. Em Jerusalém eles encontram escribas, fariseus, e os questiona: aonde está aquele anunciado por Moisés, anunciado pelos profetas como Miqueias, que viria para pastorear a igreja de Israel, aquele que será o rei dos judeus, o rei sobre todos nós. A notícia se espalha por Jerusalém. Por quê? Porque não vieram plebeus, não vieram leitores ou escribas, doutores de lei, foram reis. Homens de governo e de domínio. Eu estou falando para vocês que 3 das maiores autoridades daquele tempo, 3 dos homens de maior autoridade, a dizer, Gaspar, Baltazar e Melquior, são o nome dos 3 reis que vieram do Oriente. Eu estou falando de uma força descomunal. Homens de poder no Oriente chegam e falam: existe um rei sobre nós, e não é o rei de Israel chamado Herodes, tampouco não é o imperador de Roma chamado de César Augusto. O nome dele foi anunciado por Moisés, foi anunciado por Miqueias. Ele se chama Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Filho do Deus vivo está chegando no nosso meio, e eu saí da minha terra para vir adorá-lo. Esses 3 reis causaram em Jerusalém um furdunço. Jerusalém esquentou. De onde surgirá? É quando então Herodes fica sabendo da notícia, convida esses 3 reis a irem ao castelo. E diante do palácio ele faz um acordo no versículo 6 do texto que lemos, dizendo: vão até eles, e ao encontrarem, por favor, venham até mim, e me contem aonde ele está, para que eu possa ir e também possa
adorá-lo. Assim fizeram, só que o anjo do Senhor, quando eles encontram com o Messias, na manjedoura, ao lado da sua mãe Maria e ao lado do seu pai José, a Bíblia diz que eles se prostram e adoram. E antes de ir até Herodes, o anjo em sonho avisa eles: não comuniquem a Herodes, porque ele intentará matar aquele a quem eu escolhi. Nesse tempo, José também recebe por revelação de sonho, um anjo que diz: José, foge para o Egito, porque Herodes intentará para matar aquele a quem eu levantei. Pessoas poderosas, de nome, de poder, de força, se levantam para destruir aquele a quem Deus levantou. A notícia então chega até Herodes, que os 3 reis, Gaspar, Baltazar e Melquior, foram por um caminho diferente e não comunicaram a Herodes. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 16, do capítulo 2 de Mateus, que uma ira levantou-se no coração de Herodes, aonde baixa-se um decreto. Quando Maria vai ter Jesus como o seu filho, ela não foi a Belém para parir. Você sabe disso, não sabe? Qual é a razão que levou Maria e José a Belém? Um censo. O imperador de Roma, César Augusto, havia baixado um decreto dizendo que ele queria saber o nome, o endereço e a idade de todos aqueles que eram filhos de Israel. Então, aqueles que eram nascidos na Judéia, precisavam ir à Judéia para fazer o seu censo. O que é o censo? Um registro. Nesse registro você ganharia um número. É o que chamamos hoje de CPF, registro de identidade. O imperador de César Augusto baixa um decreto sobre Israel. E toda a cidade de Israel, a partir desse momento, estava fazendo o censo. Maria, a mulher de José, é nascida em Belém. E ela vai a Belém para fazer o seu censo, para fazer o seu registro. E quando chega em Belém, a cidade está lotada, porque o censo estava sendo feito. E ela não encontra lugar, só que as dores de parto começaram. E ali Jesus nasceu em uma manjedoura, como todos nós sabemos da história. Mas o fato é, as cidades daquele tempo estavam lotadas, porque o censo trouxe aqueles que de longe precisavam vir para se registrar. Aqueles que moravam, inclusive, em outras nações, precisavam retornar para fazer o seu registro de identidade. Maria registrou-se nesse censo. José, em sua terra Nazaré, também registrou-se. Jesus fez parte desse censo. Todos os apóstolos que ainda não haviam sido escolhidos, todos os habitantes de Israel participaram desse censo. Ou seja, estava sobre o domínio do governo o controle sobre todos aqueles que se inscreveram. Todo mundo estava sendo registrado e acompanhado pelo governo de Roma, a saber, César Augusto, assim como o governador, o imperador, indica a Herodes, o rei, aqueles que têm o registro em Israel. Esse censo fez com que todos fossem encontrados.
No momento em que Herodes fica sabendo que Gaspar, Baltazar e Melquior enganaram a ele e não voltaram para falar do nascimento do Messias, o medo dele perder o trono aumentou. Porque a notícia era: um novo rei surgiu. O rei será deposto. Herodes, com medo de perder o trono, baixa um novo decreto sobre Israel, mais especificamente sobre Judá. Toda criança entre 0 a 2 anos deveria morrer. E é aí que entra a história de Natanael, também conhecido como Bartolomeu. Natanael, meus irmãos, ou Bartolomeu, nasceu no mesmo período. Há quem diga no mesmo dia, há quem diga em horário similar, e há quem diga na mesma cidade, Belém. Ele nasceu no mesmo período, o que lhe assemelharia ao Messias. Diante desse medo, a mãe de Natanael ou de Bartolomeu, ao saber do decreto enviado por Herodes, decide fugir de Belém e vai em direção à porta dos fundos da cidade. Quando então ela avista os soldados de Roma, que estavam fazendo uma verdadeira carnificina naqueles dias. Crianças estavam sendo assassinadas nas ruas de Belém, mortas a fio de espada, por conta do decreto de Herodes. A notícia causa pânico, pavor, todo mundo sofrendo pela perca de sonhos, de filhos, promessas, desejos antigos. E naquele momento estavam atados e sendo mortos, quando a mãe de Natanael, ou de Bartolomeu, encontra por visão os soldados enviados por Roma. A Bíblia fala que ela foge, pega aquele menino chamado Bartolomeu em seu registro e o esconde debaixo de figueira. Coloca ramos de figueira por cima dele, para que ninguém pudesse o encontrar. Se afasta do lugar e eles começam a questionar: cadê seu filho? Já mataram? Fale a verdade, aonde está seu filho? E ela foi torturada. Ela apanhou. Porque ela dizia que estava morto aquele que ainda estava vivo. Ele estava escondido debaixo da figueira. O historiador vai dizer que ele permaneceu escondido cerca de 8 a 9 horas. Que foi o tempo em que os soldados de Roma mataram todas as crianças de Belém, a saber, todos os anos até os dias de hoje. Existe o dia do luto na cidade de Belém. Foi o dia em que crianças de 0 a 2 anos foram assassinadas. O historiador, ele vem nos relatar que cerca de 200 crianças foram mortas naquele período na cidade de na cidade de Belém e nas cidades circunvizinhas da terra de Judá. 3 homens, por certo, sabemos que escaparam dessa carnificina. Jesus já estava a passos largos em direção ao Egito. O segundo, João Batista, filho de Maria Salomé, que também nasce em período similar. E agora, um desconhecido cujo nome era Bartolomeu, que precisou se esconder cerca de 8 a 9 horas
debaixo de uma figueira. E ali ele permanece debaixo daquela figueira. Ao acabar esse momento, a mãe o leva sobre panos escondidos a uma cidade egípcia chamada Heliópolis, aonde Natanael é revelado como um novo indigente. No Egito ele recebe esse nome, Bartolomeu é esquecido, e o nome Natanael surge como uma nova identidade, mas não era quem ele desejava ser. Ele viveu a sua vida escondido, e quando ele completa 20 anos, ele volta então a Israel, com um nome chamado de Natanael. Quem é Filipe que aparece nessa história? Filipe é primo de Natanael, primo de Bartolomeu. No apogeu da sua angústia, da sua dor, Natanael pede socorro a Filipe, seu primo, e diz: me ajude a encontrar o Messias, porque senão a minha vida sempre será uma mentira. Eu nunca poderei revelar quem eu sou. A minha identidade sempre será escondida. A minha identidade sempre estará oculta. Eu não sou Natanael, eu sou Bartolomeu. Mas se eu me apresentar, eu posso ser procurado e posso ser morto, porque me confundirão com o Messias, e eu não sou o Messias. É quando Filipe aparece na história dizendo: Natanael, eu encontrei aquele a quem Moisés profetizou, aquele a quem os profetas, como Miqueias, profetizou. Eu encontrei o Messias. Eu imagino então Natanael, que estava profundo nesse assunto, certamente, questionando a Filipe, dizendo: de onde veio este a quem você achou? Natanael, então, Filipe então vai dizer: ele veio de Nazaré. Natanael então fala: então não é o Messias, porque está escrito que ele não viria da cidade de Nazaré, que é uma aldeia, uma cidade da tribo de Azer. A Bíblia e o profeta disse que ele viria da tribo de Judá, que nasceria na cidade de Belém. Filipe então insiste a Natanael e fala: venha até mim e veja você com os próprios olhos. Quando Natanael vai se aproximando de Jesus, Jesus aponta para ele o dedo e fala: eis aí um israelita a quem não há dolo. Jesus revela a ele o presente, quem ele é, em sua identidade original. Para muitos ele era um egípcio, gerado no Egito com o nome de Natanael. Para muitos aquele homem não era judeu. Ele foi criado, nascido no Egito, para esconder a sua real identidade, para esconder quem ele realmente era. Ele aceitou o nome de Natanael, mas não tinha alegria, porque sabia que era Bartolomeu. Ele queria revelar a sua real identidade. E quando ele se aproxima de Jesus, Jesus diz: eis aí um judeu que não tem do que se envergonhar. Eis aí um judeu. Eles não foram apresentados. Teoricamente, Jesus não sabia quem aquele homem era. Teoricamente, não havia revelado quem aquele homem era. Jesus olha para ele e fala: eis um israelita a quem não tem do que se envergonhar. Natanael, então, certamente já sentindo um arrepio na alma,
ele revela: de onde me conheces? Jesus então olha para ele e diz: antes que Filipe te encontrasse, eu vi você escondido debaixo da figueira. Era um segredo de mãe e filho. Ninguém sabia quem eles eram. A mãe havia feito um acordo com o filho: jamais revele que você é Bartolomeu. Jamais revele que eu te escondi debaixo da figueira, porque se você revelar, certamente será preso, será torturado e será morto. Ninguém sabia, nem o próprio Filipe sabia. Quando então Jesus revela o seu passado? Primeiro Jesus encontra com ele e revela o seu presente. Eis um israelita que não tem do que se envergonhar. Quando ele questiona Jesus: de onde me conheces? Jesus revela o seu passado e fala: antes mesmo que Filipe te encontrasse. Ou seja, antes mesmo que a aliança entre vocês existisse, que você soubesse que você tem um primo chamado Filipe, eu te vi. Eu vi você escondido debaixo da figueira. No momento em que Natanael escuta sobre isso, ele diz: Rabi, de fato tu és aquele que foi enviado e anunciado por Moisés, anunciado pelos profetas. Tu és o Filho de Deus. Jesus então olha para ele e diz: a partir de hoje, você verá o céu aberto sobre a sua cabeça, e os anjos subiam e os anjos descendo. Jesus então revela o seu futuro. Observe, Jesus primeiro dá a revelação do seu passado, do seu presente. Eis um israelita que não tem do que se envergonhar. É revelação do que ele é naquele momento. Quando ele questiona, Jesus revela o seu passado dizendo: eu vi você escondido 30 anos atrás, debaixo da figueira. Quando ele reconhece quem ele é, Jesus apresenta a ele o seu futuro. Qual é o seu futuro? Eis que a partir de agora, você verá o céu aberto sobre a sua cabeça, e você verá os anjos subindo e os anjos descendo em sua direção. Abre aí Isaías 66, para a gente finalizar com essa revelação de Deus. Isaías capítulo 66, versículo 1. Livro do profeta Isaías, 66 é o capítulo, 66. O versículo é o primeiro e vai dizer assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu. É o que está dizendo aí? O céu. Vamos lá, igreja, comigo. O céu é o meu. Primeiro Jesus revela o presente, depois Jesus revela o passado, e na hora de profetizar o futuro, Jesus fala: verei o céu. A Bíblia não usa o plural, preste atenção. A Bíblia não fala vereis os céus. A Bíblia fala vereis o céu. É no singular, não é no plural. E o que é que a Bíblia fala que é o céu aberto? Está lá revelado em Isaías capítulo 66. O céu é o meu trono. O que é que ele quer dizer? A partir de agora, você vai ver milagres vindo do trono de Deus na tua direção. E aquilo que era tristeza sobre a tua vida, será revelado com honra sobre a tua história. A partir daquele momento, o nome daquele homem voltou a ser Bartolomeu. E Jesus revela a ele: a partir de agora,
que você me encontrou, você vai experimentar de uma vida de milagres. Você vai experimentar de uma vida de promessas sendo cumpridas. O que é que essa mensagem revela para nós, meus irmãos? Aquilo que está escondido dentro da tua alma vai se transformar em uma porta de milagre no céu para abrir caminhos para uma nova vida que Deus está preparando para você. Eu tenho certeza daquilo que tem acontecido nos últimos dias sobre a terra. Quando a Bíblia revela para Natanael ou para Bartolomeu, você verá o céu aberto sobre a sua cabeça. Jesus está dizendo, a partir de agora, você experimentará de um tempo de milagres sobre a sua vida. Aquilo que você não experimentou até os 30 anos, você vai experimentar todo dia, o tempo inteiro, o céu sobre a sua cabeça, e você vai ver anjos subindo e descendo, ou seja, milagres acontecerão na tua direção a partir de agora. Olha para mim. Sempre vão existir pessoas querendo destruir os teus sonhos, matar. Herodes sempre vai existir. Alguém que não quer que você cresça. Alguém que não quer que você vença. Por quê? Porque o teu crescimento significa o regresso de alguém. Para você crescer, alguém vai ter que perder o lugar. Para Jesus surgir como um rei, ele ia reinar sobre todos. Existem reis que aceitam porque sabem quem ele é. Existirão pessoas que pegarão na tua mão com o mesmo potencial, com a mesma nomenclatura, com a mesma identidade, mas vão reconhecer, você é enviado de Deus sobre a minha vida. Existem pessoas que vão se aproximar de você, que serão abençoadas porque vão reconhecer aquilo que Deus está fazendo através da tua vida. Mas haverão aqueles que te invejarão. Haverão e existirão aqueles que tentarão destruir o plano de Deus para a tua vida, que tentarão matar os teus projetos, ceifar as tuas conquistas, paralisar aquilo que você tem conquistado no dia a dia. E o desânimo virá. Você vai ter que fugir. Não sei por quanto tempo você vai ter que se esconder. Não sei por quanto tempo você precisará ficar oculto, mas na hora certa, no momento certo, Jesus se revelará na tua presença e dirá: chegou a hora dos milagres nascerem em tua direção e eu farei brotar algo novo na tua vida. Se você recebe, levanta a tua mão para profetizar. Eu creio que Jesus está levantando um tempo novo sobre você. Sabe qual é a verdade da nossa vida, meu irmão, minha irmã? Estamos apáticos, aceitando tudo. Não existe mais a entrega completa. A nossa entrega é parcelada. À medida que eu vejo, eu avanço. Não tem fé. Fé é você avançar sem ver. Fé é você pisar sem ter chão. Fé é você acreditar sem ter saída. A igreja de hoje é uma igreja sem fé. É uma igreja que acabou perdendo o time da profecia. Se perde. Se escandaliza com milagres. Acha impossível acontecer. E não acredita que eles de fato acontecem. Quem olha para você hoje não enxerga aquilo que Deus consegue enxergar em você amanhã. E talvez nem você. Talvez nem você confie no Deus que te chamou. Talvez você queira guardar o nome Natanael e para você está tudo bem. Quer viver uma mentira. Quer viver uma identidade falsa. Quer pegar a Bíblia, botar debaixo do braço para ir para a igreja, mas não quer exercer o chamado. Quando o céu se abrir sobre a tua vida, se você não estiver preparado para exercer, você vai continuar com o nome de Natanael.
Vai continuar sendo um servo do Egito? Um servo de Mamon? Com a alma ferida, porque viveu uma vida escondida e jamais foi revelado. Essa palavra de hoje é para despertar a sua alma acerca daquilo que Deus te prometeu e ainda não aconteceu. Aquilo que um dia você escutou, mas ainda não foi revelado à tua vida. Aquilo que um dia foi revelado ao teu coração, mas os teus olhos ainda não contemplaram. As tuas mãos ainda não pagaram. Você não crê porque você não vê. Quando Filipe chega até Natanael e fala, eu encontrei o Messias, ele falou, de Nazaré, está errado. Você se enganou. Tem gente dizendo que o milagre está chegando e você falando que nada, não quero não. Eu não vou acreditar nessa palavra. Igreja sem fé, povo sem fé. Nós estamos perdendo aquilo que nos identifica como filhos. Aquilo que nos identifica como apóstolos. Aquilo que revela quem somos em alma. Filhos da fé. Exemplos de fé, seguidores da fé, perseguidores de Cristo, seguidores da presença. A presença você não vê, mas sente. A presença você sente, você chora, você se comove. Acabou isso dentro da igreja. Estamos nos tornando uma igreja estrela, letrista. Eu gosto de ir para o lugar que está pronto. Não quero arregaçar as minhas mangas para fazer acontecer. Não quero me dispor para trabalhar pelo reino. Eu não quero me dispor para fazer o chamado ser real. Eu não quero ativar a minha vida para fazer as coisas do reino acontecerem. Sabe por quê? Eu não creio. Se você paralisou é porque você perdeu a sua fé. Você tem perdido a sua identidade. Você tem perdido a sua referência. Sabe por quê? Deixou de acreditar na promessa. É só de um tempo em que se perguntava: aonde tem um cristão para orar? Porque eu preciso da oração sobre a minha vida. Hoje eu preciso implorar para você vir. Eu preciso mandar 50 mensagens para a igreja acordar. Natanael. Geração Natanael. A geração que não acredita. A geração que quer viver uma identidade falsa. A geração que quer viver uma identidade distorcida. E não quer ser revelado aquilo que de fato você é. Ei, você querendo ou não, tem uma promessa por trás de você. Você querendo ou não, Deus falou contigo um dia, e você naquele dia acreditou. Você até chorou. Você sentiu na tua pele o arrepio do Espírito Santo falando contigo, dizendo: eu vou te levantar e vou fazer tua vida restaurada. Eu vou fazer teu casamento restaurado. Eu vou fazer a tua identidade diferente. E paramos de crer. Paramos de quê? Porque é confortável sentar. Porque é confortável estar desse lado, sem ler, sem orar, sem pagar preço, sem renunciar a pecado, sem rejeitar as tentações. É fácil sentar em um banco sem precisar abrir a Bíblia só para ouvir. E se traz a Bíblia, porque 90% da igreja de hoje, nem para a igreja traz a Bíblia para ler. Esse sou eu e você. Esses somos nós, que achamos que não precisamos estudar a palavra. Que nos comovemos com uma mensagem do YouTube, por um pastor pregando de manhã, de tarde, de noite. Os meios de comunicação fizeram com que a igreja se estabelecesse em uma zona de conforto. A geração de Natanael. Nós somos a geração do comodismo. A geração do não tem nada não. A geração de que qualquer coisa serve, qualquer culto serve, qualquer palavra tá bom, qualquer tipo de mensagem eu aceito, qualquer tipo de mensagem eu recebo, qualquer tipo de palavra é suficiente. Nós estamos naufragando em nossas escolhas erradas.
Você quer levantar? Quero, pastor. Não levanta a mão não, por favor. Eu não estou aqui para emocionar ninguém. Você precisa se conscientizar que existe uma promessa por trás de você. Levanta. Levanta a tua cabeça, porque teu nome é Bartolomeu. Levanta a tua cabeça, porque Jesus já revelou para você o teu presente aqui. Já falou do teu passado. Agora chegou a hora de você usufruir do futuro que Ele está preparando para a tua vida. O teu nome é Bartolomeu. O seu nome é chamado de Deus. Você teve o privilégio de nascer no mesmo tempo que Ele. Você teve o privilégio de exercer da presença do Espírito Santo. Mas o que é que eu esqueci, pastor? Quem eu sou? Eu estou me contentando com aquilo que dizem. Eu estou aceitando as afrontas, aceitando as pirraças. Quem somos nós hoje? Eu tenho um sonho, meus irmãos. E desde o momento que eu me entendo como servo de Deus, eu corro atrás desse sonho. Que é ver a minha cidade completamente entregue à presença do Senhor Jesus. Talvez essa igreja não seja a igreja mais preparada. Talvez esse ministério ainda não esteja pronto. Mas é você, Bartolomeu, que está faltando. Por 20 anos, ele foi Natanael. Mas por mais nenhum dia, ele aceitou a sua identidade antiga. Quando Jesus se revelou a ele e disse: eu vi você escondido. O que é que Jesus estava dizendo? Eu te protegi da morte. Se eu vi você aonde ninguém viu, é porque eu te protegi daquilo que podia acontecer. Ei, até hoje você tem sido protegido por Deus. Até sem dizer sim ao Senhor. Até rejeitando o convite de Deus. Até escorregando pelos teus pecados e pelas tuas escolhas vis. Você tem permitido o diabo ser voz sobre a tua vida, paralisando a tua chamada. Bartolomeu, chegou a hora de você aceitar a sua chamada. Chegou o tempo de você querer virar esse jogo e dizer: Jesus, revela quem eu sou. E Jesus vai dizer: a partir de hoje, você verá o céu sobre a tua vida. O trono de Deus estará diante de você. Você vai ver anjos subir, você vai ver anjos descer. O que é que eu quero dizer? O tempo de milagres chegou sobre a tua vida. Você crê nisso? Fique em pé em nome de Jesus. Ele está nos observando. Jesus está nesse momento nos observando. Olhando para nosso coração e procurando encontrar Bartolomeu. Procurando encontrar a chama dentro de você, crente, servo, escolhido, amado, protegido. Ele te livrou da morte debaixo da figueira. Ele te livrou das divindades egípcias e não te contaminou. Ele livrou a tua mente do diabo, livrou os teus passos de caminhos errados e fez você herdar algo novo. Chegou o momento da verdade de Deus se revelar através da sua vida. Levanta as tuas duas mãos aos céus, por favor, e comece a orar nesse momento e fala: Senhor, se revela a mim.
Diga: Senhor, revela a tua presença a mim, revela a tua vontade a mim. Você tem um chamado de Deus, você é escolhido, é escolhida de Deus, e o Senhor não abre mão de você. Levanta a tua mão e começa a orar e fala: Senhor, eu não quero viver escondido, eu não quero ser Natanael, eu não quero viver escondido atrás das minhas escolhas erradas, me escondendo atrás dos meus pecados. Eu quero que o Senhor se revele sobre a minha vida. Comece a orar e a crer naquilo que Deus tem para você, e a crer naquilo que Deus está derramando sobre a tua vida, e crer naquilo que Deus está fazendo sobre a tua vida. Deus está escrevendo algo novo para você nessa hora. Continua com a tua cabeça curvada, crendo naquilo que Deus vai falar sobre o teu coração nessa hora. Eu sei que é difícil começar de novo. Eu sei. Eu sei que é difícil abrir mão de projetos que vão te dar visibilidade, sucesso, mas não basta de um emocionalismo barato. Porque a palavra que queremos ouvir todo dia é: você é vencedor, você é vitorioso, você vai conquistar, mas isso não é o verdadeiro evangelho. O evangelho, ele é escrito muitas vezes por vias perigosas, por linhas tortas, porque nós não conseguimos muitas vezes nos agradar todo dia, não conseguimos todas as vezes ter sucesso. Evangelho que prega sucesso todo dia não é real. O evangelho real é aquele que você vence com dificuldade muitas vezes, mas a palavra de Deus continua prevalecendo. O evangelho real é aquele que você não enxerga o fim, mas você tem fé que Deus está contigo e que no final das coisas tudo vai bem, porque Ele vai continuar derramando sobre a tua vida algo novo. Ele vai continuar derramando sobre a tua vida poder, graça, misericórdia, e vai fazer você alcançar milagres da parte de Deus. Existem milagres vindo na tua direção.